Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Vamos à aula de número 2 do nosso curso de Geopolítica do Continente Africano. Então, vamos à aula. Vamos analisar aqui, pessoal, os pontos estratégicos do continente africano. Desse litoral africano que é caracterizado por ser pouco recortado, é um litoral muito maciço. E é um litoral que tem poucos portos naturais. O europeu, quando começou a se aproximar do continente africano aí, século XVI, XVII, XVIII, ele teve uma dificuldade muito grande de adentrar pelo continente em função desses navios europeus terem que ficarem muito longe da costa. Então, o continente africano, diferente, por exemplo, do continente europeu, ele apresenta poucos portos naturais. Observe que é um litoral muito mais maciço, um litoral mais retilíneo, tudo bem? Então, vamos começar analisando alguns desses pontos estratégicos aqui. Nós temos a primeira região, que é essa daqui, ó, o chamado Estreito de Gibraltar, que é o ponto onde o continente africano e o continente europeu, eles estão praticamente se tocando. Tá? Então, de um lado eu tenho a Espanha, de outro lado eu tenho o Marrocos. Tá? Então, aqui é uma região importante, é uma região estratégica. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a região do chamado Mar Mediterrâneo. Então, esse Mar Mediterrâneo que está separando aí a Europa do continente africano. Então, temos aqui já o Estreito de Gibraltar. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é o chamado Cabo do Bojador. Quem não lembra, né, daquele poema lá do Fernando Pessoa, vamos já dar uma analisada naquele poema. Então, eu tenho aqui o Cabo do Bojador, na região do Saara Ocidental. Depois nós temos uma região que os estrategistas descrevem como a região do chamado Golfo da Guiné. Para muitos, essa região do chamado Golfo da Guiné, ela se estende desde a costa do Senegal até chegar aqui nessa região de Angola. Né? Então, tudo isso aqui, alguns hoje consideram como chamado Golfo da Guiné. E é uma região, pessoal, especialmente essa área aqui, que ela vem sofrendo muito ultimamente com o ataque dos piratas. Aí você diz, PC, mas eu sempre relacionei a pirataria no continente africano à região da Somália, ali no chifre africano. Tudo bem, mas essa região aqui, do chamado Golfo da Guiné, é uma área onde esse tipo de atividade, essa pirataria, ela vem crescendo muito, tudo bem? Então já teríamos aqui o chamado Estreito de Gibraltar, o chamado Cabo do Bojador, essa região, toda essa região aqui, que é conhecida como chamado Golfo da Guiné, embora ele caracterize muito mais essa área. Temos uma outra área aqui, que corresponde ao chamado Cabo da Boa Esperança. Lembrar que esse aí não é o ponto mais setentrional do continente, não é? Mas aqui é uma região importante, estrategicamente importante. Saímos aqui dessa região do chamado Cabo da Boa Esperança e chegamos até aqui, ó, no chamado Chifre Africano. Você tem aí como país que predomina nesse chifre africano a chamada Somália. E aqui já comentamos que você tem ação de piratas na costa da Somália. PC, e a ação desses piratas é com relação a quê? Principalmente de navios, pessoal, que vem ali da região do chamado Golfo Pérsico ou Golfo Arábico. E tem que passar por essa região aqui. Ou se deslocando para o canal de Suez, ou se deslocando aqui ao longo da costa do continente africano. Tá? Então temos aqui, vamos lá recapitular, aqui nós temos o chamado Estreito de Gibraltar, aqui nós temos o chamado Cabo do Bojador, aqui é uma região do chamado Golfo da Guiné, aqui nós temos o Cabo da Boa Esperança, o chifre africano, e aí nós vamos ter uma região importante também, que é o chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Esse Estreito de Bab el-Mandeb, ele está localizado entre o Mar Vermelho e aqui o chamado Golfo de Aden. É uma região importante em função da grande passagem de navios petroleiros por essa região. E aí chegamos à região do Mar Vermelho e aqui o chamado Canal de Suez, que é atualmente controlado pelo Egito, e vocês vão estudar esses conflitos aí lá com o Vitinho, lá na parte do continente asiático, tudo bem? Então, passamos aqui pelo continente africano analisando esses pontos estratégicos. Eu gostaria de analisar com vocês esses dois textos aqui. Vamos ler cada um deles com calma? Vocês sabem que nós temos cada vez mais questões de geografia intercalada com questões de literatura, com questões aí da biologia. Aqui eu dei um destaque aqui, por exemplo, para a literatura. Então, olha o que é que nós temos ali.
Partidos dali, houveram vistas daquele grande e notável cabo, a qual, por causa dos perigos e tormentas, em dobrá-lo lhe puseram o nome de Tormentoso. Mas el rei D. João II chamou o Cabo da Boa Esperança por aquilo que prometia para o descobrimento da Índia tão desejada. Então isso aí é o relato do cronista, do navegador português, Bartolomeu Dias, no ano de 1488. O outro texto, então, esse aí faz referência ao chamado Cabo das Tormentas, que depois passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, que é essa região aqui. O outro texto é do conhecidíssimo Fernando Pessoa, um texto maravilhoso que diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram e quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus amar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, Fernando Pessoa. Então, um texto aqui do cronista, do cronista navegador português Bartolomeu Dias, falando sobre o Cabo da Boa Esperança, e outro aqui do Fernando Pessoa, falando aqui do bojador, do Cabo do Bojador, que está ali na região do chamado Saara Ocidental. Tudo bem? Então, vamos lá. Um aspecto importante que nós devemos analisar, pessoal, no continente africano, são as chamadas rivalidades étnicas. Então, nós vamos analisar vários conflitos aqui no continente africano, e a maioria desses conflitos são conflitos internos. São guerras civis, são disputas pelo poder. Então, essas rivalidades étnicas, observe bem, elas foram ampliadas, elas não foram iniciadas, mas elas foram ampliadas pelo processo de artificialização de fronteiras no século XIX, chamada Conferência de Berlim, que foi entre 1884 e 1885. Tá? Então, essa divisão do continente africano aqui, no século XIX, ela corresponde ao momento em que o europeu, ele colocou o mapa do continente africano sobre uma mesa e resolveram fatiar. Tem uma frase, pessoal, muito interessante, que é sobre a Jordânia, mas que pode ser usada aqui para o continente africano. É uma frase que diz assim, a Jordânia foi criada com régua e compasso em uma tarde ensolarada de um domingo em Londres. Então, a maneira como o continente africano, a maneira como o continente asiático, a maneira como o Oriente Médio especial foi dividido, ele terminou ampliando essas rivalidades étnicas. Chamamos sempre a atenção de que essas rivalidades, algumas delas já existiam, mas elas terminaram sendo ampliadas em função desse processo de artificialização da Conferência de Berlim. Então, observe a maneira como o continente africano ele foi dividido. E observe quais os países que terminaram tendo uma maior área. Veja bem que os países aí que terminaram ficando com aquelas maiores áreas do continente africano corresponderam aqui a França e também aqui o Reino Unido. Eles ficaram com amplas áreas do continente africano. Então, essas fronteiras, elas foram fronteiras artificiais, tudo bem? Então, embora nos dias de hoje a gente não possa colocar a culpa por todos esses problemas nesse processo de divisão, mas elas ampliaram, elas potencializaram esses conflitos. Eu tenho dois mapas aqui, lado a lado. Eu tenho um mapa da questão da colonização, como foi feita a divisão, e o mapa da atual divisão política do continente africano. Então, observe que nós temos aqui os países que terminaram predominando nesse processo de divisão. França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália. Então, esses países, lembrando mais uma vez que os países que ficaram com as maiores e as principais áreas do continente africano, terminaram sendo aí o quê? Inglaterra e França, o Reino Unido e também a França. E aqui nós vamos chamar a atenção, que é clássico, isso é mostrar como as fronteiras do continente africano, elas foram criadas. Observe que as fronteiras aqui, todas elas muito retas, muito retilíneas, o que mostra que quando o europeu ele foi dividir o continente africano, ele não respeitou as divisões étnicas que já existiam. Então, povos de uma mesma etnia terminaram sendo separados,
povos com características étnicas diferentes foram colocados dentro do mesmo território, e quando o europeu se retirou, aí após a Segunda Guerra Mundial, nós passamos a ter intensas lutas, intensas disputas internas pelo controle dessas regiões. Tudo bem? Então, só recapitulando, as fronteiras do continente africano, assim também como as fronteiras aqui do continente asiático, especialmente as fronteiras ali do Oriente Médio, elas foram criadas, elas foram inventadas pelo europeu. Vou repetir a frase sobre a Jordânia. A Jordânia foi criada com régua e compasso em uma tarde ensolarada de um domingo em Londres. Então, o mesmo, né, vale aqui também para o continente africano. Ao promover esse processo de artificialização de fronteiras, o europeu ele terminou colocando povos de uma mesma etnia em territórios diferentes e colocando povos que já eram rivais há séculos dentro do mesmo território. Então, isso potencializou ainda mais esses conflitos. Bem, os conflitos no continente africano, eles são motivados, em geral, por uma combinação de causas distintas, embora haja, em alguns casos, o predomínio de um determinado fator. Eu listei aqui, e nós vamos trabalhar, os conflitos em 3 categorias. Aqueles conflitos tipicamente étnicos, como os conflitos no Quênia, Ruanda, Somália e do Senegal, os conflitos religiosos, como é o caso da Etiópia, na Argélia e do Sudão, e os conflitos políticos, né, como é o caso de Angola, Uganda e Quênia. E as consequências desses conflitos, nós temos aí uma ampliação da fome, a instabilidade política e econômica que termina dificultando o acesso, né, desses países a algum crédito internacional e até mesmo a possibilidade de instalação de algumas empresas aí e o aumento do número de refugiados, migrantes e deslocados internamente. Tudo ok? Então vamos só lembrar, pessoal, aqui o seguinte aspecto. Nós temos 2 momentos importantes. Nós temos um momento que corresponde à chamada descolonização, ali após a Segunda Guerra Mundial, onde a maioria dos países africanos consegue se libertar do domínio europeu, e nós temos outro momento que é com o fim da chamada Guerra Fria. Lembra que durante o período da Guerra Fria, a maioria desses conflitos, eles eram alimentados por americanos ou por soviéticos. Terminado a Guerra Fria, esses conflitos, eles terminaram ficando sem a sua principal fonte de financiamento. O que resta, portanto, a alguns grupos? Buscarem fontes alternativas de financiamento. Então, isso terminou acontecendo na América, aconteceu na África, acontece na Ásia. Então, nós temos que buscar, né, fontes alternativas de financiamento. Então, esses grupos passaram a buscar nos elementos do meio natural, ou na exploração da madeira, ou no tráfico de animais, ou através da exploração do ouro, na exploração de diamante, de petróleo, né? Então, passaram a buscar fontes alternativas de financiamento. Então, alguns países com alguma riqueza natural, elas passaram a ser disputadas ainda mais para que essas riquezas pudessem financiar a maioria desses conflitos. Tudo bem? Então, pessoal, vamos recapitular aqui o que nós fizemos, por enquanto, na nossa aula. Então, vamos lá. Nós começamos aqui a nossa aula de hoje mostrando os chamados pontos estratégicos do continente africano. Passamos aqui desde a região do chamado Estreito de Gibraltar, passando aqui pelo chamado Cabo do Bojador, aqui a região do chamado Golfo da Guiné, o Cabo da Boa Esperança, até chegar aqui no chamado Chifre Africano. Passamos aqui pela região do Mar Vermelho e até chegar aqui na região do Canal de Suez. Lembrando que o Canal de Suez, ele foi construído aí por uma empresa francesa e depois passou para o controle da França e da Inglaterra e atualmente ele é controlado pelo Egito. Mas isso aí vocês vão analisar nos conflitos do Oriente Médio. A construção do Canal de Suez, pessoal, ela foi importantíssima porque ela encurtou em mais de 10 mil quilômetros a distância entre essa região aqui, da região da Ásia, do Extremo Oriente, até chegar aí no continente europeu. Se é bem verdade que hoje esse Canal de Suez, ele terminou tendo uma redução muito grande do fluxo de navios nessa região, mas é um elemento importante para a economia do Egito, tá? E outro elemento, outro ponto estratégico aqui é o chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Citei para vocês aí 2 poemas, né? Nem 2 poemas, um poema e um relato. O poema é o do Fernando Pessoa e o outro é o relato de um cronista do navegador português, Bartolomeu Dias, falando a respeito do chamado Cabo da Boa Esperança, chamado inicialmente Cabo do Tormentoso, ou Cabo das Tormentas.
Passamos aqui para as rivalidades étnicas, vimos que uma parcela considerável desses conflitos, eles são resultantes desse processo de artificialização do continente africano. Essas fronteiras que foram estabelecidas de forma artificial através da chamada Conferência de Berlim, aí no século XIX. E aqui os conflitos, que vamos caracterizar esses conflitos da seguinte maneira: conflitos étnicos, conflitos religiosos e os conflitos políticos. E analisando também as consequências desses conflitos para o continente africano. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço, tchau!